boa noite. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Quem está falando aqui é Daniele Fernandes, sou voluntária da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco e estou aqui a um convite para fazer o comentário do Evangelho de hoje. Eu preciso saber se estão todos me ouvindo em áudio e som, está ok? Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Renata, todos que estão entrando. Hoje nós vamos fazer o comentário do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 1 e 2. Eu vou começar a fazer aqui uma breve leitura para que nós possamos se situar com relação ao comentário, tá bom? Sejam muito bem-vindos no comentário da noite de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. E o item 2. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas e de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando acima, os depreciaria e a negar até mesmo a divindade. Eu vou ler apenas mais uma frase para que nós possamos concluir. Ou condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para o bem governá-la. E aqui a gente vai começar a fazer o comentário do Evangelho de hoje. Gente, é o seguinte, Jesus, dentro do seu caráter educacional maravilhoso, ele veio de uma forma que ele virou, ele mexeu com todos os nossos conhecimentos, com os nossos valores, se utilizando muito bem das palavras, das colocações que ele fazia toda vez que se reunia um povo. Os pobres de espírito, eles são os pobres de coração. O pobre de espírito não é aquele que eu diga assim, esta pessoa é um pobre de espírito, de forma alguma. Quando você disser a alguém que aquela pessoa é um pobre de espírito, você está caracterizando ele com humildade. E a humildade, na realidade, ela é uma dádiva divina. É muito difícil hoje ser humilde. Para ser humilde, nós precisamos... Boa noite, Elma. Prazer em ver você. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Nós precisamos não viver para nós, porque a gente sabe que nada nos pertence. E hoje em dia é muito difícil. É tão complicado você se tornar vazio de todo tipo de sentimento para depois se tornar cheio de graça, cheio de mansuetude. Conseguem compreender? Eu primeiro preciso esvaziar tudo que eu tenho dentro de mim, tudo aquilo que me carrega, tudo aquilo que me traz peso, tudo aquilo que está doendo as minhas costas com relação aos sentimentos, para eu me tornar vazia, para ter condição de ser preenchida pela graça de Deus. E dentro dessa graça, dentro dessa mansuetude, vem a humildade. Agora nós percebemos que nós estamos aqui em carne, nesse planeta Terra. Claro que nós tendemos a querer ser autossuficientes.
Nós queremos ser autossuficientes. Nós queremos ter principalmente segurança. Queremos ser pessoas bem-sucedidas. Quem não quer? Uma das características que nós mais procuramos foi exatamente a questão da segurança. Nós queremos segurança em tudo. Só que a gente não consegue reconhecer que a maior segurança que nós temos é a segurança que está em Deus. Tudo da nossa vida depende de Deus. O nosso sustento, essa segurança que nós procuramos. Agora, nós sabemos que existe um esforço. Claro, tudo que você consegue aqui é fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho. Mas existe a condição única, necessária para tudo isso. É o reconhecimento da divindade. Você precisa de Deus na sua vida. Não significa que para que eu seja um pobre de espírito, eu preciso abandonar meus bens, eu preciso abandonar minha família, eu preciso odiar tudo que seja material, de forma alguma. Tudo que você tem, tudo que você alcançou vem de Deus e depende dele. Você está na terra, já depende de Deus. Os bens são da terra, não são seus. E para isso vem uma palavrinha muito importante que se chama gratidão, que é o reconhecimento por algo maior. Quando você consegue reconhecer Deus em todas as suas conquistas, isto é uma afirmação também da sua fé, inclusive na sua prece. Quando você agradece todos os dias, você reconhece essa gratidão. Obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho. Eu reconheço em ti tudo que sou, tudo que eu conquistei e te agradeço. Como é que eu posso, então, ser pobre de espírito? Sem me deixar levar pelo orgulho. Como eu posso ser pobre de espírito? Como eu posso ser humilde? Qual o melhor sacrifício para Deus? Ao primeiro deles vem a abnegação. Logo em seguida vem a resignação e a boa vontade de reconhecer no teu irmão você mesmo através da empatia. Porque quando você entende que você, filho de Deus, é capaz de errar, que você não é perfeito, que nós estamos aqui para aprender, você se torna necessitado. Nós somos necessitados. Dani, você é uma necessitada? Sou. Eu sou uma necessitada. Eu não posso ter, em momento nenhum da minha vida, orgulho de pedir ajuda e orientação a Deus. Existe algo dentro da nossa imperfeição, aqui na terra entre os homens, que são duas condições. Uma é a condição moral, a outra é a condição intelectual. Essas condições são do espírito. Infelizmente, elas ainda se encontram no patamar muito distante. Por quê? Porque aquele que se eleva espiritualmente de forma moral, ele consegue ser humilde. É aquela pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, mas tem uma sapiência. Ela tem uma dádiva divina que consegue fazer compreender qualquer coisa. Ele é um sábio por natureza. Ele tem um toque de Deus. E tem aqueles que têm uma condição intelectual mais elevada. Infelizmente, esses que têm a condição intelectual mais elevada, eles tendem a ter uma negativa com relação à divindade, porque eles procuram outras respostas. Então, eles não querem reconhecer Deus. A maioria são cientistas, são pessoas, são doutores da ciência, que se acham superiores à divindade, superiores às dádivas divinas. Agora, se nós passarmos a trazer isso para agora, para a pandemia, vocês reconhecem, tanto quanto eu, que foi um chamado para que nós passássemos a ser pobres de espírito, que nós passássemos a ser mais humildes?
Durante a pandemia, todos aqueles que se achavam elevados intelectualmente foram ao chão, se tornaram iguais uns aos outros. Ele se tornou igual, o homem da ciência se tornou igual ao lavrador. O homem da ciência se tornou igual àquele coletor de lixo, aquela pessoa que limpava o hospital. Todos se tornaram iguais. Homens ricos, homens inteligentes, servos, todos se tornaram iguais durante a pandemia. Tudo foi desacreditado. Foi preciso um grande estalo para que as pessoas pudessem reconhecer e voltar a buscar Deus como necessitado. Senhor, olhai pela minha mãe. Senhor, olhai pelo meu pai que se encontra na UTI. Porque pela ciência eu não posso fazer mais nada. Pai amado, olhai pelo meu filho, pelo meu parente, pelo meu amigo querido, que nesse momento de pandemia se encontra desta forma. Nós fomos chamados para recompor toda essa fase planetária. Essa era a nossa real necessidade. Vocês estão sendo chamados a ser pobres de espírito, já era hora. Vocês prestaram atenção que as pessoas hoje têm um olhar diferente, um olhar com mais compaixão, um olhar com mais empatia. No próprio instante que se reconhece que qualquer um poderia ser infectado, chega a hora de cuidar do outro. Tem algo que eu considero bastante importante no meio disso tudo. Claro que houve o preparo, todos nós fomos preparados, mas o nosso olhar se tornou igual diante de uma máscara. Vocês perceberam isso? Que quando eu pego uma máscara, que eu coloco a minha máscara, eu não sou mais a Daniele, eu não sou mais a tia Dani, eu sou apenas mais uma pessoa que está com uma máscara. É o olhar através de uma máscara. É o olhar de compaixão. É o olhar de serenidade. É o olhar de união. É o olhar de que nós precisamos ser humildes. Nós nos tornamos iguais através de uma máscara. Eu não preciso mais me utilizar dos meus lábios. Eu posso, através do meu olhar, falar com você e dizer que nós estamos juntos, nós podemos conseguir, tudo isso vai passar. Eu hoje sou um necessitado de Deus, nós somos necessitados de Deus, nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos cultivar sim a humildade para que nós possamos ser melhores. Nós estamos conseguindo, né, Flavinho? A gente está conseguindo sobreviver a tudo isso. E eu agradeço a Deus de todo o coração, porque nós estamos nos aproximando do período do Natal. Nesse Natal que vai ser tão presente, tão diferente nos lares, que nós possamos realmente valorizar, que nós possamos nos tornar humildes diante de Deus, reconhecendo a sua magnitude, principalmente fazendo perceber que nós somos tão pequenos diante desse mar de mudanças do planeta Terra, mas que nós estamos aqui sim, de braços abertos, para aprender, para tentarmos sermos melhores. Um dia haverá mais pessoas que serão reconhecidas como pobres de espírito, e peço a Deus que seja logo. Que as pessoas deixem de se envaidecer, deixem de ser orgulhosas, que as pessoas perdoem mais, que se aproximem mais, que possam estar mais unidas dentro das suas casas, das suas famílias, com seus amigos, com seus parentes. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente na vida de vocês, na vida dos seus familiares.
um Natal cheio de luz, cheio de harmonia, cheio de paz. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de servir para comentar sobre os pobres de espírito, aqueles que são humildes diante de Deus, aqueles que são necessitados, porque todos nós somos, meu Deus, nós apenas não reconhecemos. Paz e bem a todos, uma boa noite e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez da Casa de Francisco. Paz e bem.